Oi, para você que está me ouvindo aí, eu sou Fernanda Lima e o Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. Em cada uma delas, a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. E o assunto da vez é a menopausa. E se você ainda não ouviu o episódio anterior dessa série, pode ser uma boa ideia antes de continuar nesse aqui. Quero agradecer a Maria Prata, que me incentivou a criar esse projeto, e ao Iguatemi pelo apoio desde o início. Episódio 2. Pere o quê? No episódio passado, eu e algumas mulheres contamos como foi a nossa caída de ficha de que a menopausa estava se aproximando e o susto que essa constatação gerou em todas nós. Primeiro de tudo, eu acho importante dizer que a intenção desse podcast não é trazer respostas, mas sim reflexões sobre assuntos presentes na nossa vida. Tudo baseado em ciência, estudos, pesquisas, discussões e também na experiência de especialistas e de amigas queridas que toparam se expor generosamente para levar mais informação para quem ainda precisa. É isso que eu estou fazendo desde que eu passei uma semana direto, acordando toda madrugada, bufando de calor, sem saber direito o que estava acontecendo. Ou ainda não querendo enxergar. Na época, eu ainda estava com um fluxo menstrual relativamente normal. Já nos outros meses, ele começou a falhar. E além dos calorões, eu comecei a me sentir um pouco mais vulnerável emocionalmente, com certa irritabilidade. E passei a ter bastante insônia. Cheguei a pensar que pudesse ser uma insônia crônica. Afinal, já iam 3 anos sem dormir direito, cuidando da minha filha que acordava nas madrugadas. Podia ainda ser o puerpério, que, segundo os especialistas, pode durar até 3 anos, e eu certamente ainda me sentia presa em algumas sensações do início da maternidade. Também podia ser um luto não realizado. Afinal, perdi meu pai na pandemia enquanto eu amamentava e cuidava de 2 pré-adolescentes. Tentei disfarçar ao máximo o maior sofrimento que já senti. Sofri calada, chorei por dentro, para disfarçar. E para além disso, um cansaço sem tamanho. Então, surgiram 1000 perguntas na minha cabeça. Será que era puerpério? Será que era um trauma pós-pandemia? Será que era o luto mal resolvido pela perda do meu pai? Então, resolvi fazer o que a gente precisa fazer nessas horas: buscar informação. Sem negacionismo, bora enfrentar a realidade. Liguei para minha ginecologista e foi aí que eu parei no episódio passado. Do outro lado da linha, ela, com sotaque paulista bem carregado, me disse: Fernandinha, você deve estar entrando na perimenopausa. Peri o quê? O que é, afinal, a perimenopausa? A doutora Natália Zecri, que é ginecologista e obstetra da Clínica Célula Mater e é especialista em medicina antroposófica, topou conversar comigo para esse podcast e me explicar tudo desde o comecinho. Explica pra gente, Natália, as 3 fases da vida da mulher relacionada aos hormônios. Tentando te responder um pouquinho, as fases de vida hormonal de uma mulher, eu poderia dizer que a menina nasce da mãe, com um pouquinho ainda do hormônio materno, ao redor dos 3 meses de vida, esse hormônio materno na menina já não existe mais, e ela entra num silêncio hormonal até a fase da puberdade. Fisiologicamente, a puberdade vai começar ao redor dos 9 anos, entre os 9 e os 12, mais ou menos se completando até os 16, e isso varia muito de menina para menina, de região que vive para região que vive. Então, e aí a gente tem um marco na vida da menina que se chama menarca, que é a primeira menstruação. Mas sempre entendendo que a menarca ela está dentro de um período maior, que é de assim, a menarca é um dia, é um momento, e a puberdade é um período que vai desde antes até um pouco depois da menarca.
A menarca seria a primeira menstruação, o primeiro dia. Primeira menstruação, o primeiro dia da primeira menstruação. Daí a gente tem entre a menarca, que é a primeira menstruação, e a menopausa, que é a última menstruação, uma fase que a gente pode chamar de período de vida reprodutiva dentro da reprodução humana. Então, eu estou nessa fase com a disponibilidade orgânica, corporal, de mês a mês, ou nem sempre mês a mês, mas de períodos a períodos, produzindo óvulos e tendo a disponibilidade da concepção lá na segunda ponta, na outra ponta, em algum momento, essas menstruações elas podem entrar numa irregularidade, e aí a gente pode, então, conhecer a outra ponta dessa fase de vida hormonal, que é o climatério. Então, o climatério ele pode se iniciar já alguns anos antes da última menstruação, que a gente denomina menopausa, e esse climatério também pode trazer a semelhança da puberdade, né, num outro lugar, mas com um espelhamento, digamos, da fase inicial da vida reprodutiva, então a fase final da vida reprodutiva, trazendo, então, alguns sintomas ou vários sintomas que englobam esse período de climatério e que precisam ser olhados, cuidados, escutados e bem conduzidos. Engraçado, né? São palavras e palavras novas, né? Que de repente começam a fazer parte do nosso universo e a gente mal sabe lidar com elas, né, Natália? Isso. Como é que a gente pode tratar a menopausa para não ser só algo ruim, que nos faz mal, que nos derruba, que nos envelhece? E eu queria que você falasse um pouco disso. Sim, isso é bastante uma imagem da antroposofia, de que esse período de vida reprodutiva, ele traz fisicamente o amadurecimento de um óvulo que fica disponível para uma concepção e para reprodução. Então, quando esse amadurecimento de óvulo, quando esse sistema reprodutivo deixa de estar presente no dia a dia da mulher, essa disponibilidade criativa ou de reprodução, ela se transforma numa possibilidade, uma potencialidade criativa. Então, essa mudança de que, e não só mudança, mas como uma liberação. Então, eu já não tenho mais uma obrigação biológica de reproduzir, porque, do ponto de vista da espécie, se alguém não assume a obrigação biológica de reproduzir, a espécie acaba. Então, a partir do momento que eu não tenho mais a obrigação biológica de reproduzir, eu estou livre para usar das minhas forças anímico-espirituais, essa é a fala da antroposofia, mas das minhas forças, sejam elas quais eu tenho, para deslocar essa energia para a criatividade. É bonito isso. E eu vou te falar que eu levei ao pé da letra, tá? Foi muito importante encontrar contigo, porque eu estava num momento um pouco down, vamos dizer assim, com muitas dúvidas e assim um cansaço existencial, assim, e ouvir as tuas palavras me fez muito bem, porque, claro, a gente tem sintomas físicos e emocionais, né, espirituais, eu acho que vem tudo muito forte, assim, então, ao passo que a gente vai se organizando, né, tem muitas gavetinhas aí para arrumar, né, e para olhar com cuidado, então isso me fez bastante bem. Mas eu queria falar um pouco contigo sobre os hormônios sexuais. Queria que tu falasse um pouco sobre os hormônios sexuais, porque aqui a gente está indo, de fato, passo a passo, né? Porque muitas mulheres já sabem do que se trata tudo isso e muitas mulheres que podem estar nos ouvindo agora não sabem. E eu acho que é importante a gente quase desenhar, né? Para a gente conseguir entender exatamente o que está acontecendo. São três: estrogênio, progesterona, testosterona.
A Sim, gente começa a perdê-los quando a gente começa a entrar no climatério, é isso? mais ou menos, eles começam a se transformar um pouquinho. Que os estrogênios, como um grupo, eles têm ações orgânicas muito benéficas. Eles nutrem o colágeno da nossa pele, nutrem os vasos sanguíneos, favorecem a manutenção de massa óssea, tem uma relação com bem-estar. O que acontece é que a gente começa a ter produção de estrogênios diminuída. E é essa carência de estrogênio que, de certa forma, traz a quantidade de sintomas que a gente tem. E a testosterona, ela é fisiologicamente um hormônio masculino e é um hormônio que tem uma relação com construção de massa óssea, é um hormônio que tem uma relação com desejo sexual, com disponibilidade sexual. E aí o climatério ele vai modificar esses três hormônios, pode modificar, com certeza os estrogênios e a progesterona caem, e pode modificar a testosterona. E aí tem um conjunto de ajustes que podem ser feitos. E também voltando um passinho para trás, eu acho que quando a gente tem a capacidade de ressignificar esse período de vida climatérica, né? Esse período de vida, a gente também se apropria dessa potência que a gente tem perante a vida, porque de alguma forma a gente está falando de mulheres que estão aí entre 42 e 55 anos, que na sua grande maioria tem uma potência, tem uma capacidade de produção, de colaboração, de contribuição para a humanidade enorme. Então, essas mulheres precisam desse cuidado agora físico para poder exercer essa potência nos seus melhores ajustes. Desde quando meus sintomas começaram, eu ficava sempre pensando: mas será que dava para eu prever quando isso ia acontecer? Segundo um amplo estudo brasileiro, publicado esse ano na revista científica Climateric, a mulher brasileira entra na menopausa, em média, aos 48 anos de idade, e o início da transição e irregularidade menstrual começam aos 46 anos. Então, para todas nós que estamos nessa faixa etária, qualquer calor diferente ou dificuldade de pegar no sono já parecem avisos de que ela chegou. Tá aí, a Thaís Araújo, que sabe exatamente como é isso. Oi, Fernanda. Cara, eu não entrei na menopausa, mas eu tô esperando por ela. Ansiosamente, assim. Eu tenho 45 anos, aí qualquer calor que eu sinta, qualquer noite mal dormida, e às vezes eu tenho esses períodos, então eu realmente não sei se eu já tô assim no climatério, ou se é algo emocional. Sei lá, no ano passado meu pai teve um problema de saúde e eu fiquei sem dormir, eu acordava com calor e não sei o quê. E depois que resolveu a situação do papai, as coisas passaram. Mas eu achava que junto eu tava entrando na menopausa, mas acho que não era. É... Bom, é isso, eu tô esperando ansiosamente esse momento que tá batendo a porta. Bom, sorte para ti no momento que acontecer, tá bom, Thaís? Que seja leve. Outra que também tá de olho na chegada da menopausa é a Camila Pitanga. Oi, Fernanda. Aqui é Camila Pitanga. Eu tô começando a ouvir todas as notícias do climatério, da menopausa, e a princípio eu não tenho nenhum indicativo ainda, né? Eu fiquei um pouco sobressaltada com a questão da noite, do sono, que tem uns 2, 3 anos que meu sono mudou a qualidade. E aí me chamou a atenção numa conversa com algumas amigas,
elas falaram desse horário, 3h30 da manhã, o acordar, esse horário mágico de 3h30 da manhã, como se fosse um consenso disso ser um ótimo indício do climatério ou da menopausa. Para algumas era climatério, para algumas já era menopausa mesmo, propriamente dita. Aí isso me chamou a atenção e por isso eu fui procurar a médica, porque eu queria ter um acompanhamento específico, até para eu entender previamente o que se faz, o que se pode estar atenta, né, como sinal para não ficar sofrendo à toa. Isso pode mudar radicalmente daqui a um pouco tempo, porque eu sei que as coisas acontecem de maneira um pouco, né, sem muita previsão. Pois é, Camila, é difícil prever. É como disse minha amiga Maeve Jenkins, a gente fica em busca de alguns fantasmas até ter certeza. O que eu acho legal é que eu tô já olhando muito pro lado. Tô tentando entender através das mulheres que eu conheço que sinais são esses, como é possível amenizar, né, esses sintomas quando eles surgirem sem, sem muitos fantasmas, assim, sabe? Digamos que eu tô em busca dos fantasmas. A menopausa é alguém, é um coleguinha que tá ali se aproximando, que eu sei que vai chegar e que eu tô tentando conhecer melhor para quando ele se aproximar, sabe? Mas ainda não sei muito que distância que tá. Mas é isso, o que eu tenho achado incrível e muito positivo desse momento é essa disposição que a gente tem encontrado para falar sobre isso e desmistificar todos esses sintomas e todas as maneiras também de a gente passar por isso. Eu decidi, por exemplo, que nesse Dia das Mães eu quero meu ponto com a minha mãe, com a minha avó, vai ser perguntar: vem cá, como é que foi para vocês? A gente nunca falou sobre isso, né? A Maeve tocou num ponto que foi uma grande questão para mim. Quando eu senti os primeiros sintomas, eu me dei conta que a minha mãe já tinha quase 80 anos e nunca tínhamos falado sobre esse assunto. Como pode, né? Só agora, em que me vejo nessa fase da vida, resolvi saber da jornada dela. Me achei assim um tanto egoísta, sabe? E pouco empática com o que pode ter sido essa fase para as mulheres nos anos 80. E agora eu precisava saber mais sobre isso, porque descobri que existe um marco hereditário na questão da menopausa. Se a sua mãe ou avó entraram aos 45, por exemplo, tem grandes chances de você entrar da mesma forma. Então liguei para minha mãe e fiz a pergunta que poderia responder a minha dúvida. Mãe, com que idade tu entrou na menopausa? E ela não soube me responder. Eu insisti. Mas mãe, nenhuma ideia? Foi aos 40, aos 50, aos 60? Ao que ela me respondeu. Olha, filha, foi por aí. 20 anos resumidos em um por aí. Fiquei pensando então em como deve ter sido solitário para a geração da minha mãe a fase da menopausa. Mulheres que abriam mão de tudo para cuidarem de casa e dos filhos, sem carreiras consolidadas, deixadas ou traídas por maridos, ou vivendo o ninho vazio com a despedida dos filhos de casa para o mundo. Sentimentos de vergonha e solidão também deviam fazer parte. Sim, gente, porque elas não falavam sobre isso, nem entre as amigas. A menopausa devia representar o próprio fim para essas mulheres. Talvez por isso esse lapso da minha querida mãe, ou mesmo uma vontade enorme de esquecer uma época tão marcante. Mas eu ainda precisava de uma resposta, então tentei a minha tia, que respondeu de bate-pronto. 46 anos, cabrita? Sim, gente, ela me chama de cabrita até hoje. Bingo, a minha idade. Pronto. Agora, o que fazer com essa informação? Qual o próximo passo? Como eu constato que eu entrei na menopausa de fato? Foi o que eu perguntei para a doutora Alana Faria, médica e ginecologista. Então, para quem menstrua, né? Quem menstrua, tem útero, a gente vai começar a observar essas falhas menstruais. Esse ciclo pode, às vezes, começar a vir mais volumoso, ele pode escassear. É bem normal que na perimenopausa o ciclo fique mais curto também. E aí, essas falhas vão começar a acontecer até que um momento vai parar e não vai mais vir. Em geral, entre 48 e 52 anos, né? Olha, aqui vale uma ponderação importante. Pessoas com útero que não fazem terapia hormonal e ainda menstruam
ou apenas bloqueiam a menstruação com anticoncepcional, ao chegarem na idade da menopausa, vão experimentar os sintomas dessa fase da mesma forma que as mulheres cis. O que acontece é que hoje, infelizmente, nós ainda temos informações limitadas e poucos estudos sobre a menopausa em homens transgêneros, porque, de acordo com a ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, a idade média de sobrevivência de pessoas trans e travestis no Brasil é de apenas 35 anos. Considerando que a idade da chegada da menopausa é entre 45 a 50 anos, os homens trans não têm ainda a possibilidade de vivenciar o período. É muito triste, mas é a realidade. Retomando, doutora. Apesar de poderem haver situações em que a menopausa vai ser precoce antes dos 40, né? Tá. E aí, nessa situação, existe a recomendação de fazer uma dosagem. Você tá lá com 50 anos e me procura. Alana, tô há 3 meses sem menstruar, já vinha falhando. Em geral, eu vou pedir um hormônio, que é o FSH, que é o sinalizador do cérebro para o ovário, e ele tá dizendo assim: vai, ovário, ovula. Por isso que ele aumenta. É como se ele estivesse gritando pro ovário: ovula! E aí ele vai Quando estar alto. detecta, então, o FSH alto, é um Alto. sinal. Isso é um exame de Isso, a sangue. gente precisa de 2 resultados consecutivos elevados para fazer esse diagnóstico. Mas, Alana, por quê? Então, porque tem pessoas que não menstruam. Por exemplo, né? Tem muitas pessoas que hoje em dia usam um DIU que libera hormônio e ele faz uma atrofia do endométrio, essa camada de dentro do endométrio, a pessoa não menstrua, né? Bom, como eu já tinha sintomas, fui lá fazer os exames de sangue para ver as taxas hormonais. Mas aqui é bom repetir, como eu disse no primeiro episódio, que às vezes o diagnóstico é mais clínico do que qualquer coisa. Os exames podem estar com níveis bons, mas mesmo assim a guria está lá cheia de sintomas, sofrendo. Pode sim já ser o climatério. Por isso, a relação médica-paciente é tão importante nessa condução dos próximos passos. No meu caso, os exames comprovaram exatamente aquilo que eu estava sentindo. O tal do FSH aumentando e os hormônios sexuais baixando. E uma paciente esses dias me disse: Nossa, é uma coisa que a gente sabe que vai acontecer com a gente, mas ainda assim é como se caísse uma bomba na minha cabeça. E eu perguntei para ela: Por quê? E ela disse: Não sei. Vamos tentar investigar então. Qual que é o medo? É o medo de envelhecer? E ela me disse assim: Fernanda, cara, eu nunca gostei de menstruar, mas agora que vai passar, é como se eu quisesse recuperar o tempo perdido e voltar a gostar de menstruar. E, né? Eu tô na mesma. E eu senti a mesma coisa, como se tivesse caindo uma bomba sobre a minha cabeça por diversas razões. Primeiro, por causa, Hum, obviamente, do envelhecimento que estaria chegando, né? Uma hum, determinação de que eu não sou mais fértil, que talvez por isso eu não fosse ser mais querida e desejada, né? E hum, fértil de hum, todas as maneiras, né? É, hum. como uma mulher criativa, uma mulher que realiza. Enfim, eu tive muitos medos. Eu fiquei muito assustada e me senti muito sozinha. E isso não precisa significar falência, Não. decrepitude, porque eu acho que a gente precisa de um vocabulário alternativo à menopausa. E localizando mais especificamente os discursos da menopausa nessa sociedade em que a gente vive, que é uma sociedade capitalista, né, na qual a medicina acaba sendo o discurso hegemônico, né? Eu não vou falar nem ciência, eu vou falar medicina, porque se a gente for olhar a ciência vai entender o que é a menopausa. A menopausa é esse fim da possibilidade Reprodução. reprodutiva. E é Sim. isso, tá? Que vai vir com sintomas, que vai vir, talvez nem sintomas, né? Vai vir com alterações, com alguns desequilíbrios que a gente vai poder lidar com muitas ferramentas de cuidado de si, muito autoobservação, né? Mas que acaba se transformando num grande mercado, Fernanda. Então, essa é assim, ó, é a luzinha que deve acender quando a gente ouve qualquer discurso. Pera, deixa eu voltar atrás, né? Essa narrativa tá vindo da onde? O que que ela quer me vender?
Porque é claro que é transformador, mas se você for conversar com as mulheres de verdade, como eu faço, né? Faço rodas, escuto muitas pessoas na menopausa, a maioria vai entender a menopausa como um processo fisiológico. São essas questões psicodinâmicas que remexem por dentro. Tudo isso mexeu mesmo comigo. A primeira coisa que eu pensei quando veio a confirmação foi: e agora? Como eu vou ter energia para cuidar da minha filha pequena? Como eu vou ter criatividade para criar meus trabalhos? O que será que vai acontecer? Para Mariana Santos, minha amigona e parceira do Amor e Sexo, foi a preocupação com a vida sexual que bateu na hora em que ela recebeu os exames. Quando eu vi que nos exames que meus hormônios estavam ruins, eu pensei, meu Deus, vou ficar ressecada. Sabe assim? Ih, não vou ter lubrificação. Veio uma coisa na cabeça. Eu acho que é mais da nossa cabeça, sabe? Essa coisa de você associar a menopausa à falta de tesão, sabe? E depois, quando você desassocia isso, né? E o seu companheiro ou sua companheira entende esse processo também, que é muito emocional, assim, sabe? É muito psicológico também, eu acho, nesse sentido de você tá lá transando e tal, de repente você acha que você não vai conseguir porque você está na menopausa, aí você já trava. E quando você tira essa trava, tudo volta ao normal. Comigo foi assim. E a parte sexual é uma outra história. E a gente vai chegar nela no decorrer dos episódios. Mas eu também tive medo de não ter mais vontade de transar. Agora, eu quis saber da escritora e roteirista Fernanda Guerreiro, que é uma das criadoras da plataforma She Talks, que fala sobre envelhecimento feminino de um jeito muito saboroso, como foi para ela a caída de ficha desse momento. Não menstruo mais, mas ao mesmo tempo meu ultrassom de uns 2 meses atrás mostrou que eu ainda tenho os folículos. Aí eu me senti, tipo, sabe, meio bipolar, eu tô no lugar certo, mas na hora errada, ou vice-versa, sei lá. Meus hormônios ainda estão oscilando loucamente, disso meus filhos não têm dúvida. Eu tenho ondas de calor. A conta de luz por causa do ar-condicionado no talo não me deixa ter dúvida. Que eu acordo de madrugada, meu ex-namorado não tinha dúvidas. E que eu emendo riso no choro, cara, meu psiquiatra não tem dúvida. Então, agora, se eu entrei na menopausa ou não, sinceramente, eu tenho dúvidas. Porque, ai gente, sabe aquela paz que dizem que a gente alcança quando o estrogênio finalmente cai e a gente fica assim mais parecida com o homem? Tipo, tudo é... deixa pra lá, foda-se, não tem tanta importância. Então, essa eu ainda não alcancei, não. E é isso, amor. Essa é a minha saga. E tomara que termine logo essa temporada, porque tá foda. Um beijo. Ai, Fefezinha, não sei se eu rio ou se eu choro. Como a gente oscila, né? Que isso faz a gente ser como a gente é. Profundas, emocionais e maravilhosas. Não é fácil, mas é intenso. Um beijo pra você, Fê. Agora, não sei se fico com medo ou ansiosa pelos próximos capítulos. Pelo jeito, os dois. Vamos em frente? Sem vergonha. Sem Vergonha é um podcast dividido em curtas temporadas. E em cada uma delas, a gente vai tratar de um tema contemporâneo diferente. O assunto da vez é a tal da menopausa. E você segue comigo nessa pelos próximos episódios. Sem Vergonha. Até lá. Ficha técnica. Criação, Fernanda Lima. Roteiro, Fernanda Lima e Bruna Bopp. Coordenação, Mel Mesquita. Assistência, Meire Beck. Produção, Bruno Porto e Raquel Alves. Música original, Lena Barrulli. Edição e sonorização, Igor Amorim. Apoio, Iguatemi.